Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos dar continuidade à retomada de alguns conceitos importantes na matemática. Isso mesmo, hoje nós vamos ver a formação de filas com elementos repetidos. Isso mesmo. Então, pegue aí um caderno para anotações, lápis, borracha, caneta para vocês participarem das atividades. Conto com a presença da professora Roberta para ajudar no chat. Oi, professora, tudo bem? Oi, professora Inês, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, alunos, professores responsáveis. Participem do chat, hein, alunos? Quero ver vocês colocando a resposta aí. Será que vocês lembram como calcula essas coisas de hoje? Lembra, anagrama, palavras com letras repetidas? Será? Quero ver, hein? Mandem todas as respostas. Professora Inês, vamos começar? Vamos. E hoje eu já vou começar desafiando vocês. Isso mesmo. Porque na aula passada nós falamos o que são os anagramas, correto, pessoal? Vamos relembrar? Anagramas são todas as palavras que você pode formar com as letras de uma palavra ou uma expressão dada para você, desde que elas sejam diferentes, certo? Muito bem. Então, lá vai um desafio. Quais são os anagramas da palavra fala? Mostre-os. Então, eu quero que você monte os anagramas da palavra fala e também quero que você coloque lá no chat quantos que deram. Será que você consegue? Consegue, né? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Olha, professora Inês, parece complicada, mas a gente sabe que não é. Então, 3 minutos. Então, voltamos em 3 minutos, pessoal.
Muito bem, voltamos do chat. E aí, quantos anagramas tem a palavra fala? Professora Roberta, o que eles colocaram no chat? Olha, professor Inês, eu digo para você que eles aprenderam que era anagrama na aula passada, mas eles não prestaram, não todos, tá? Alguns, não prestaram atenção que tem 2 letras A e aí eles fizeram o cálculo bonitinho, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, falaram que era 24, mas são 12. Quem falou 12 lá no chat é uma minoria, então vou falar alguns nomes que eu vi ali que colocaram 12. Mariana, o Cal, o Vinícius, o Pedro e a Joyce. A Joyce chegou até por conta lá com o fatorial. Tá bom? Quero mandar um abraço para algumas escolas. Escola Brasília, Escola Gustavo Barroso, Escola Professora Sueli Aparecida Sé Rosa, Escola Lobo Neto, Escola Castelo Branco, Escola Doutor Genésio Cândido Pereira e Escola Juvenal Machado de Araújo. E aí, professora Inês, 24, 12, e aí, quanto é? Muito bem. Eu vi também lá no chat que teve aluno perguntando o que é anagrama. A primeira coisa que eu falei na aula de hoje é o que é um anagrama. Um anagrama são palavras que você forma com as letras da palavra dada, desde que seja um diferente do outro, correto? Então, vamos lá. Vamos montar esses anagramas como nós aprendemos na aula passada. A palavra é fala. Então, a própria palavra fala é um anagrama dela própria. Então, vamos trocar o L com o A? Então, eu vou ter... Eita! Espera aí que eu comecei com a letra errada. F-A-A-L. Muito bem. Agora, na segunda posição, eu vou colocar a letra L. Então, eu vou ter F-L-A-A. E não adianta eu trocar o A com o A de lugar, que eu não vou ter uma nova palavra. Certo? Muito bem. Então, agora, ao invés de começar com F, vou começar com a letra A. Então, eu vou ter A, F, A, L. Muito bem. Vou trocar o A com o L. Então, A, F, L, A. Agora, começando ainda com A, na segunda posição, vou colocar outra letra A. Então, eu vou ter A, F, L. E vou trocar o F com o L. A, L, F. Agora, na segunda posição, vou colocar a letra L. A, L, F, A. E vou trocar o F com o A. A, L, A, F. Muito bem. Agora, ao invés de começar com F e com A, vou começar com L. Então, L, F, A, A. Não adianta eu trocar o A com A, porque a palavra vai ser a mesma. Então, na segunda posição, ao invés de F, vou colocar a letra A. Então, eu vou ter L, A, F, A. E vou trocar o F com o A. Então, L, A, F. E não tenho mais nenhuma palavra. Vamos contar o total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, total, 12 anagramas e não 24. Certo? Muito bem. Por favor, coloque a resolução do desafio para eles. Agora eu vou mostrar para vocês por que que não dá as 24. Bom, tá vendo aqui, ó, eu coloquei todas as palavras em azul, são as que nós encontramos lá no slide anterior. E as vermelhas são aquelas repetidas, que se eu trocar o A com o A, eu chego na mesma palavra. Por exemplo, observa aqui, eu tenho fala e aqui eu tenho fala de novo. Então, eu não tenho uma palavra diferente. Isso acontece porque o A está se repetindo. Então, como é que a gente faz para calcular o total de anagramas com uma palavra quando tiver letra repetida? Nós vamos ter que, de alguma forma, tirar essas palavras que são iguais, certo? Muito bem. Então, nós vamos dividir
o total de anagramas pelas possibilidades de combinação da letra que se repete. Observe, a palavra fala tem 4 letras, correto? Então, observe aqui no numerador. Eu coloquei 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E a letra A está sendo repetida 2 vezes, correto? Nós temos 2 letras As. Então, embaixo, como eu tenho 2 letras As, eu tenho 2 vezes 1. Por quê? Eu posso ter A e trocar de novo, mas ela vai ficar a mesma coisa, né? Vai ficar A. Então, todas essas que trocam o A pelo A e chega na mesma coisa, eu estou tirando quando eu faço essa divisão, certo? Aí, o que aconteceu aqui nessa fração? Eu peguei e simplifiquei o 2 de cima com o 2 de baixo e o 1 também. E sobrou o 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Então, estão aqui os 12 anagramas que nós encontramos da palavra fala. Aí você vai falar assim para mim, professora, não entendi ainda não. Calma. Vamos fazer mais um exemplo? Então, por favor, o slide do exemplo 1 para eles na tela. Agora, eu vou calcular para vocês os anagramas da palavra banana. Ótimo. Então, vem comigo aqui para a tela. Primeira coisa, eu vou olhar a palavra banana e vou contar quantas letras no total ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Então, a palavra banana tem 6 letras no total. Perfeito. Agora, eu vou observar quantas e quais são as letras repetidas. Bom, vou começar com um A. Olha, eu tenho 1, 2, 3 letras A. Então, a letra A está repetindo, repete 3 vezes. E vou olhar ainda lá na palavra e observo que o N repete 2 vezes. Então, N repete 2 vezes. Perfeito. Então, agora eu vou calcular o total de anagramas. Como que eu faço mesmo? Eu vou ter que tirar as letras repetidas. Perfeito. E em cima, que é o numerador da fração, eu vou colocar todas as possibilidades de combinação que eu tenho entre as 6 letras da palavra banana. Então, vamos lá. Vou passar um traço aqui na minha fração. No numerador, nós já aprendemos isso na aula passada, né? Se eu tenho 6 letras, então eu vou ter 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Até aqui você já sabia. Perfeito. Agora, letra A repete 3 vezes. Ótimo. Então, eu vou fazer as possibilidades dessas 3 letras. Como que eu faço? 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui é referente à letra A. E vou pegar a letra N, que repete 2 vezes. As combinações de 2, então eu vou ter 2 vezes 1. Então, aqui refere-se à letra N. Agora, eu vou resolver essa continha. Como que eu faço? Vou simplificar, né? Que é a maneira mais fácil. Então, vou pegar o 3, o 2 e o 1. E ainda vou pegar esse 2 aqui de baixo e vou simplificar com esse 4 e aqui vai virar um 2. Vamos ver o que vai sobrar. Vai sobrar só numerador, correto? Vai sobrar 6 vezes 5 vezes 2, correto? E agora a gente multiplica. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60. Então, nós teremos 60 anagramas da palavra banana e todos eles diferentes um do outro, certo? Então, coloque a resolução do exemplo 1. Olha lá, observa, palavra banana, 6 letras. A letra A repete 3 vezes. A letra N
repete 2 vezes. Então, no numerador, todas as combinações das 6 letras, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou dividir pelas repetições. Letra A, 3 vezes. Então, 3 vezes 2 vezes 1. Letra N, 2 vezes. Então, 2 vezes 1. Simplifico ou divido. Conclusão, total, 60 anagramas. E aí, agora vocês entenderam? Vamos praticar? Muito bem, então, por favor, o próximo slide, atividade para eles. Pessoal, agora é com vocês. Eu quero saber qual é o total de anagramas da palavra mexer. Professora Roberta, quanto tempo eles vão ter para fazer isso? 3 minutos, professora Inês. Muito bem, então voltamos em 3 minutos. Voltamos do chat. E aí, conseguiram fazer os anagramas da palavra mexer? Quem vai me contar é a professora Roberta. Olha, professora Inês, gostei de ver, eles colocaram 60. Quem colocou isso, por exemplo? A Esther, o Gabriel, o Cauê, a Michele, o Ailton, o Vitor, a Cauane, a Suiane, a Heloísa, a Luana e a Amanda. Quero mandar um abraço para algumas escolas. Escola Pedro José Neto, Escola Benevenuto Madureira, Escola Pastor Valdemar Rodrigues, Escola Hugo Carotini, Escola José Leite Pinheiro e Escola Tufimade. E aí, professora Inês, são 60? Ok, pessoal, muito bem. Eu vi também que tiveram umas respostas meio diferentes lá no chat. Se você ainda não entendeu,
Preste atenção aqui comigo. Concentração. Vamos lá. Primeiro, eu vou contar o total de letras da palavra mexer. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Agora, eu vou observar se nessa palavra existe alguma letra repetida. Você está observando a letra E, correto? A letra E repete 2 vezes. Por que eu preciso saber disso? Porque nós vamos montar uma fração. No numerador, nós vamos desenvolver as possibilidades das 5 letras e vamos dividir no denominador pelas possibilidades das combinações do E, que se repete 2 vezes. Vamos, então, na continha? Então, vem aqui comigo. Em cima, 5 letras, então eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Embaixo, a repetição do E 2 vezes. Então, começo com o número 2 e multiplico até chegar no 1, ok? Agora, eu vou simplificar, mas se você quiser multiplicar em cima, multiplicar embaixo e depois dividir, é claro que você vai chegar na mesma resposta. Eu prefiro simplificar. Então, eu vou simplificar o 2 e o 1 e vai sobrar 5 vezes 4 vezes 3. E agora eu multiplico. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, nós teremos 60 anagramas vindos da palavra mexer, todos diferentes. Certo, pessoal? E aí, tiraram a dúvida? Muito bem. Por favor, coloque, então, a resolução da atividade 1 para eles da tela. Quem quiser tirar um print. Muito bem. Vamos treinar mais um pouquinho? Vamos? Então, vamos lá. Atividade 2. Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra a seguir? Apatia. Vamos montar, pessoal? Coloca lá para mim no chat quantos são os anagramas. Professora Roberta, quanto tempo eles vão ter para fazer isso? 3 minutos. Ok, voltamos em 3 minutos.
E aí, pessoal, tá muito difícil? Professora Roberta, tá difícil lá no chat? Olha, professora Inês, tem uma briguinha entre o 120 e o 240. Tem um aluno até que colocou 120 ou 240. Tem que decidir, né, gente? É 120. Então, quem colocou 120? Ana Carolina, Eric, Jonatas, Jaqueline, Nayara, Ricardo, Caio Vinícius, Hudson, Maria Isabel, entre outros que tem lá, tá bom? Quero mandar um abraço para algumas escolas. Escola Professora Joanita Bebê Carvalho, Escola Cardeal Leme, Escola Alberto Andalo, Escola Fadlo Haidar, Escola Doutor Genésio, Cândido Pereira. E também quero mandar um abraço para todas as escolas que a gente não consegue falar o nome aqui, porque são muitas. Obrigada pela participação de todos vocês, viu? A gente fica muito feliz. E aí, professora Inês, 120 ou 240? Muito bem. Você que está aí no chat, que colocou 120 ou 240, presta atenção aqui comigo, hein? Eu estou vendo que você está na dúvida. Então, vamos lá. A palavra apatia, vamos contar quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a palavra apatia, 6 letras. Agora, vamos observar quem repete. Repete o A 3 vezes, correto? Então, A repete 3 vezes. Joia. Então, vou calcular o total de anagramas. No numerador da fração, vou pegar o número 6 e desenvolver as possibilidades que nós aprendemos na aula passada. Então, inicio no próprio 6, vou multiplicando pelos anteriores até parar no 1. Perfeito. Agora, no denominador, vou pegar a quantidade que repete. Vou começar a multiplicação no próprio número dessa quantidade, 3 vezes. Vou multiplicar pelos anteriores até chegar no 1, correto? Para poder tirar quem repete. Então, agora eu vou simplificar. O 3, o 2 e o 1. O que vai sobrar? 6 vezes 5 vezes 4. E agora vamos multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Portanto, nós temos 120 anagramas da palavra apatia. Então, você que colocou 240, entendeu? Tirou a dúvida? Ainda não? Então, nós vamos treinar mais. Por favor, coloque a resolução da atividade 2 para eles, quem quer tirar um print. Perfeito. E mais uma atividade, atividade 3. Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra a seguir? A palavra é recesso. Preste atenção quantas que repetem, hein? Professora Roberta, quantos minutos? Adivinha, professora Inês? 3 minutos. Voltamos em 3.
voltamos do chat. E aí, professora Roberta, quantos anagramas eles colocaram lá? Olha, professora Inês, deu um monte de resposta aqui que eu não sei nem dizer. Mas aqui algumas aí apareceram. 1260. Quem falou 1260? Por exemplo, Luíde, Rafael, Stephanie, Larissa, Alberto, Isabela, Caiane e Solange. Claro que a gente teve resposta 240, 420. Tá. Quero mandar um abraço para algumas escolas. Escola Doutor Edgar de Souza, Escola Erasmo, Escola Pereira de Matos, Escola Jornalista Wandic Freitas, Escola Nestor Júlio e Escola Sansara. E aí, professora Inês, quantos são? Muito bem, pessoal. Então, eu estou vendo que vocês estão com um pouco de dúvidas. Vamos, então, concentrar aqui na resolução? Vamos lá. Palavra recesso. Vamos contar as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Perfeito. Agora, vamos ver quem repete. Estou vendo aqui que a letra E repete. Então, a letra E está repetindo 2 vezes. Então, repete 2 vezes. Mas acontece que eu também tenho a letra S repetindo 2 vezes. Então, S repete 2 vezes. Tudo bem. Então, a gente faz a divisão e tira quem repete. Muito bem. Vamos na continha? Numerador. Pego 7 e começo as possibilidades com ele, multiplicando pelos números anteriores até parar no número 1. Perfeito. Vou pegar as repetições da letra E, a quantidade 2, começo a multiplicação pelo 2 e termino no 1. Vou pegar a letra S. Também repete 2 vezes. Então, começo uma multiplicação no 2 e termino no 1. Muito bem. Agora eu vou simplificar, porque eu acho mais fácil. Então, o 2, e também posso simplificar esse 2 com o 4 e sobra um 2 aqui em cima. Então, o que vai restar? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2 vezes 3. Então, vamos à multiplicação. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. 210 vezes 2. Vamos lá. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E 420 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Portanto, 1.260. Parabéns para quem acertou. Por favor, coloquem a resolução aqui da minha tela para eles. Tá bom, pode ser essa. Ok, pessoal? Tiraram um print? Pronto, tem as duas. Que perfeito. Ótimo. E aí, você ainda que está colocando números errados, será que você está com dúvida? Então, para sanar essa dúvida, vai a última atividade para vocês. Vamos lá, pessoal, atividade 4 na tela para os nossos alunos. Para formar filas com 5 crianças, sendo 3 meninas e 2 meninos, quantas filas diferentes poderão ser formadas no caso de ser considerado apenas o sexo das crianças? Então, aqui não importa se a menina é a Ana, a fulana e a Beltrana. Importa que são meninas. E o menino não importa se é o João ou se é o Pedro. Importa que são meninos. Então, você já sabe quem está repetindo, né? Muito bem. Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Como os números são menores, 2 minutos. Voltamos em 2 minutos.
Voltamos do chat. Professora Inês, teve uma briguinha entre 30, 20 e 10. Então, quem falou 10 foi Mariana, Yasmin, Gabriel, Mirelle, João Vitor, entre outros. Quero mandar um abraço para algumas escolas. Aldeia, Oswaldo Padre Afonso Pachotti e Sada Umeizawa. E aí, professora Inês, quanto é? Vamos lá, pessoal, presta atenção aqui. No total, nós temos 5 crianças. Observe que aqui ele está falando que é considerado apenas o sexo das crianças. Isso significa que eu tenho 3 meninas e 2 meninos, que não importa quem é quem. Então, essas são as nossas repetições. Então, vamos lá. No numerador da fração, pego o total de crianças e desenvolvo as multiplicações até parar no 1. Muito bem. Pego o total de meninas, 3, 2, 1. Pego o total de meninos, 2, 1. Eu vou simplificar. O 3, o 2 e o 1. E ainda esse 2 com o 4. Portanto, vai sobrar 5 vezes 2, que dá 10. Então, parabéns para quem acertou. Por favor, coloque aí a resolução da atividade 4 para eles tirarem um print da tela. Espero que vocês tenham lembrado dessa aula ou aprendido para quem estava com dúvida, certo? E a gente se vê na próxima aula, continuando um pouquinho mais com retomando os conceitos. Certo, professora Roberta? Certo, pessoal. Não esquece de avaliar a nossa aula, hein? Ó, o QR Code e o link. Entre lá e dê sua opinião, que ela é muito importante para nós, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.